Olá, meus amigos, Pastor Deresvaldo falando novamente aqui com vocês. E hoje eu quero compartilhar uma palavra aqui no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. É um capítulo extremamente importante, onde nós já ouvimos, aprendemos com diversos pastores, pregadores, ministros da palavra de Deus, pregações extremamente gloriosas, ensinos profundos baseados nesse texto, aonde fala da oração do profeta, aonde fala dos pedidos do profeta, dos anseios, do desejo dele para com a obra de Deus e principalmente no campo do avivamento. Como eu gosto de ministrar em algumas igrejas, recentemente estive na igreja de um amigo meu, onde a palestra tinha exatamente essa temática: o que é avivamento? Querido, naquele dia eu comecei explicando e eu quero também compartilhar com você sobre o que é avivamento. Mas, antes de você entender o que é avivamento, vamos entender o que não é avivamento? Hoje, na nossa cultura brasileira e até mesmo em vários países, as igrejas pentecostais ou muitas pessoas que são voltadas ao Pentecoste, ou seja, ao movimento pentecostal, tem vezes que confunde o que é avivamento. Uma coisa eu quero te dizer: avivamento não é barulho. Tem pessoas que ficam pensando que avivamento é quando acontece aqueles gritos, aquelas pessoas que ficam pulando, extasiados dentro de um culto ou num momento de uma palestra, de um momento assim evangelístico. Então, avivamento não é barulho, avivamento não é grito. Tem vezes que a gente confunde um pregador avivalista com aqueles pregadores barulhentos, aqueles camaradas que gostam de colocar o microfone dentro da boca, que gostam de assoprar no microfone e que fazem barulho. Sabe de uma coisa? Eu cresci dentro da igreja, eu vi muito isso. Tinha vezes que as pessoas diziam assim: o culto hoje foi uma bênção. Quando se perguntava a eles o que aconteceu, o que foi pregado, qual foi a temática, onde o pregador ministrou dentro da Bíblia, a pessoa dizia: não sei, eu só sei que foi uma bênção. E geralmente eles não sabiam de nada, porque eles se envolviam num movimento de pular, de gritar, de cair. Então, avivamento não é isso. Uma outra coisa: avivamento não é gritar no microfone, avivamento não é assoprar no microfone, avivamento não é as pessoas caírem no momento do culto. Nada disso é avivamento, querido. Sabe o que é avivamento? Aqui no texto de Abacuque, no capítulo 3, tem uma das melhores e uma das maiores explicações. Eu gosto muito dela. Veja bem, o profeta Abacuque aí no capítulo 3, ele diz assim, que ouviu a palavra de Deus e ele temeu. Só que no versículo de número 3, ele diz assim: e Deus veio de Temã. Observe assim: Deus veio de Temã e do monte Parã, o santo. A sua glória cobriu os céus e a terra se encheram do seu louvor. Que é a melhor explicação? Avivamento é a vinda de Deus. Avivamento é a chegada de Deus. Avivamento é a presença de Deus se estabelecendo em um ambiente. Avivamento é Deus se estabelecendo na nossa vida. É Deus na sua vida. Isto é avivamento. Avivamento é a presença de Deus que predomina em um ser, em um ambiente, em um local. Isto é avivamento. Querido, quando Deus está em um lugar, quando Deus está agindo na nossa vida, nós somos completamente diferentes. A nossa vida, ela é diferente. Uma pessoa avivada é a pessoa que tem Deus na vida. É a pessoa que, antes de tomar qualquer decisão, ele fala com Deus. Uma pessoa avivada é aquela pessoa que o seu coração arde pela presença de Deus. Ele tem privilégio em estudar a palavra, ele tem privilégio em falar com Deus, ele se sente privilegiado, ele tem vontade. Ou seja, uma pessoa avivada é alguém que tem vontade de orar, alguém que tem vontade de estudar a Bíblia. Uma pessoa avivada é alguém que tem vontade, que seu coração anseia por estar na presença de Deus. Então, querido, isto é avivamento. Se você não sabia, eu quero que você passe a entender e a praticar tudo isto que está sendo comentado aqui, nesse capítulo 3 do profeta Abacuque. Uma das outras coisas, ou de tantas coisas boas que Deus tem sobre esta palavra avivamento, que nós podemos aprender, é exatamente: veja bem, se você quer ser um cristão avivado, quer que eu lhe diga uma coisa que você deve fazer? Primeira coisa, procure ter
arrependimento. Ou seja, procure se arrepender. Todas as vezes na Bíblia que nós presenciamos a palavra arrependimento, ou seja, que o povo de Deus se arrepende, Deus traz a sua presença, ou Deus chega àquele lugar. E quando Deus chega, há mudança. Então, querido, o avivamento é uma questão, primeiro, pessoal. Você quer ser avivado? Quer que a sua igreja seja avivada? Quer que o seu povo, a sua casa e a sua família seja avivada? O avivamento deve começar por você. Permita que Deus se estabeleça na sua vida. Permita que Deus trabalhe na sua vida. Se você deixar, ou se você se permitir, Deus vai chegar e a mudança vai chegar na sua vida. Porque o avivamento, ele traz mudança. Tem vezes que você ou as pessoas dizem assim: eu não sou melhor cristão por causa da minha casa, por causa da minha família, por causa do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. Não é isso, querido. O avivamento, ele traz mudança pessoal. Quando você muda, o outro muda. Ou seja, a mudança que você tanto deseja, que você quer que aconteça no outro, acontece em você. Você, marido, quer que a sua esposa mude? Então mude você. Você, pai, quer que os seus filhos mudem? Mude você. Você, esposa, vice-versa. A mudança que você quer do outro começa em você. Veja bem, tem uma frase que nós costumamos ou gostamos de usar. Atitude é uma ferramenta de mudança. Mude e você vai ver que as outras pessoas vão mudar. Então, se você quer avivamento na sua igreja, o avivamento começa em você. Se você quer avivamento no seu ministério, ou seja, com a sua juventude, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes da sua igreja, começa em você. O avivamento coletivo começa no individual. Quando nós nos propomos a buscar a Deus, o resultado vem sobre aqueles que estão perto de nós também. Então, uma outra coisa do avivamento que é extremamente importante é a palavra. Quer receber avivamento de Deus? Procure ter intimidade com a palavra. Procure valorizar mais e mais a palavra de Deus. Alimente a sua alma com a palavra. Todo cristão ou toda pessoa avivada é exatamente aqueles, ou são aqueles que amam a palavra, aqueles que se dedicam à palavra de Deus. Queridos, que você possa almejar, que você possa desejar, que você possa deixar com que a sua alma venha ter sede da presença de Deus. Como diz o salmista: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor para sempre. Querido, que esse seja o seu desejo, que você busque o avivamento. Avivamento é a presença de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe cada vez mais em Cristo Jesus.